Olá, meu nome é Carlos Dias. Eu gosto de tradição, eu gosto de família e eu gosto de propriedade, mas eu não sou TFP. Eu sou Ellen Rayane e eu não tenho paciência para conversar com um fascista, mesmo já tendo lido o livro da Márcia Tiburi. Meu nome é Gabriela Cunha e eu sou antifascista. Eu sou Matheus Fernandes e meus avós fugiram do fascismo português. Bom, pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio. Seguindo essa sequência de falas sobre política e catolicismo, a gente falou, né, com o Bruno sobre posicionamentos que excluem pessoas. Foi um episódio muito bom, vocês podem voltar para escutar quem não escutou ainda. Depois a gente trouxe o Pedro Ribeiro para explicar um pouco sobre o posicionamento político católico. E agora a gente vai falar um pouco sobre Cristo e o fascismo. Então, para iniciar, a gente joga aí a nossa leitura. Conhecedora da humanidade, a Igreja, sem pretender de modo algum imiscuir-se na política dos Estados, tem apenas um fim em vista: continuar, sob o impulso do Espírito Consolador, a obra própria de Cristo, vindo ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar, não para condenar, para servir, não para ser servido. Fundada para estabelecer já neste mundo o reino do céu, e não para conquistar um poder terrestre, a Igreja afirma claramente que os dois domínios são distintos. Como são soberanos os dois poderes, eclesiástico e civil, cada um na sua ordem. Porém, vivendo na história, deve estar atento aos sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, comungando nas melhores aspirações dos homens e sofrendo de os ver insatisfeitos, deseja ajudá-los e alcançar o pleno desenvolvimento. E por isso, propõe-lhes o que possui como próprio, uma visão global do homem e da humanidade. Infelizmente, sobre estas novas condições da sociedade, construiu-se um sistema que considerava o lucro como motor essencial do progresso econômico, a concorrência como lei suprema da economia, a propriedade privada dos bens de produção como direito absoluto, sem limite nem obrigações sociais correspondentes. Este liberalismo sem freio conduziu à ditadura denunciada com razão por Pio XI como geradora do imperialismo internacional do dinheiro. Nunca será demasiado reprovar tais abusos, lembrando mais uma vez, solenemente, que a economia está a serviço do homem. Nós escutamos a leitura do texto de abertura, é uma encíclica do Papa Paulo VI, muito importante para a doutrina social da Igreja, se chama Populorum Progressio, e ela basicamente apresenta uma encíclica basilar para a doutrina social da Igreja. Aí vocês vão entender por quê no decorrer do que a gente for falar. Antes de tudo, né, o tema é cristofascismo. Cristofascismo é uma junção, uma palavra que junta Cristo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, e fascismo, que é aquele movimento, aquela ideologia que você escutou lá na sua escola, no fundamental, no ensino médio, que você ouviu nesse cenário político brasileiro dos últimos 6 anos. Sempre teve as pessoas acusando o outro de fascista, uma pessoa chamando, né, o outro de fascista, ou seja, acusando. Mas o que exatamente é fascismo? A gente pode dizer que existe um fascismo histórico, um fascismo conceitual, né? Que é o fascismo histórico. A gente pode dar o exemplo da Alemanha nazista, que é o nazifascismo, e do fascismo do Benito Mussolini. Mas existem outros governos que podemos chamar de fascistas, como, por exemplo, o do Salazar, do Francisco Franco, dois fascismos ibéricos, né, que começam ainda ali na década de 1930 e se estendem, né, para depois da Segunda Guerra Mundial, né, até a década de 70 do século XX. Mas o que é fascismo, né? Fascismo, teoricamente, é um movimento que se agarra às crises do tempo, né? Se agarram às crises políticas, às crises econômicas, e que possui um caráter autoritário que pode abraçar uma questão até que racista, como foi o caso do antissemitismo, do fascismo alemão, né? No caso do Hitler. Acho que é importante conceituar antes o ouvinte para
Primeiro situar de onde vem o termo fascismo. Fascismo vem de um instrumento romano que se chamava fácio, que era um conjunto de feixes em volta de um machado. Esse conjunto de feixes ele tinha simbologia da unidade de um povo, da unidade de um grupo, onde você quebrando um feixe só, ele quebraria facilmente. Mas juntando vários feixes, ficaria mais difícil de quebrar ou não quebraria. E quem dá o nome de fascismo, pelo fácil vir do Império Romano e por ele estar dentro da cultura italiana, vai ser o Benito Mussolini quando ele vai escrever o seu livro, que é a Doutrina do Fascismo. Não, tipo, eu acho que é bom também a gente falar sobre essa questão de que o fascismo ele é um movimento coletivista e muitas pessoas, inclusive nos últimos 4 anos, começam a falar que o fascismo, por ser coletivista, o fascismo e o nazismo seriam de esquerda, como se a esquerda fosse a dona e proprietária de todos os movimentos coletivistas e que fosse impossível um movimento de direita ser coletivista só porque o neoliberalismo não é coletivista. Então, como você falou aí, né, a questão do fascismo ser essa ideia, né, de juntas, de estar juntos, porque um grupo unido ele é mais difícil de ser derrotado, e as pessoas acabam utilizando isso para dizer, tá vendo, é igualzinho o comunismo. Então, fascismo e comunismo são duas faces de uma mesma moeda. Eu acho importante situar como é que nasce esse pensamento fascista, porque fascismo virou uma palavra muito banalizada. Então, eu acho importante a gente tentar situar como todos esses movimentos que são diferentes do nazismo, tem a sua diferença do fascismo, que tem a sua diferença para as experiências que tiveram em Espanha e Portugal, você citou o Salazar e o Franco, como tiveram na Europa Oriental as suas diferenças também, mas onde que todos eles se juntam e onde que a gente pode falar de cristofascismo? No começo do século XX, principalmente depois da guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, você terá todo um continente, no caso a Europa, desiludida com o ápice da modernidade que ela viveu, aquele período que você vê na escola, chamado Belle Époque, onde tudo era belo, a tecnologia estava nascendo o cinema, a arte estava florescendo no seu máximo, prosperidade econômica, o liberalismo na sua forma mais natural possível. Quando a guerra acontece e as sociedades destroem umas às outras, vai entrar na discussão o rumo que as coisas tomaram, o rumo que a modernidade, as ideias de progresso, o abandono de uma tradição, para onde tudo isso levou. No caso, os fascistas vão colocar que a sociedade se degradou e se autodestruiu porque ela abandonou o seu passado, ela abandonou esses valores, as suas tradições, os seus signos, a sua nação. Então vão começar a surgir movimentos que vão valorizar símbolos nacionais, tradições do passado, normalmente vão evocar alguma coisa do passado, algum grande momento que aquele povo específico, isso que é importante, não, de entender como é que a Alemanha chegou no ódio racial tão grande contra judeus e outras minorias, é porque o fascismo ele está quase que inerente a um povo só. Ele precisa dessa unidade social, ele precisa dessa unidade cultural para que seu discurso faça sentido. Porque uma sociedade plural é uma sociedade de várias culturas, então não há por que valorizar uma cultura só, ou uma tradição só. E é envolto desses valores do passado, dessa moral que é necessária reconstruir, que a Itália vai nascer o primeiro estado fascista que se pode se chamar, que é a Itália, ali em 1922, onde Mussolini vai resgatar toda a memória do antigo Império Romano, ele coloca a Itália acima de tudo, e no caso Deus não estava acima de todos, porque ele não era um católico muito convicto, na verdade ele não era católico de forma alguma, mas ele vai querer restaurar o antigo orgulho romano da Itália. Então, por isso, ele vai ter planos de conquistar colônias africanas, pegar territórios dos países vizinhos. Mas onde que você pode ligar esse discurso num pensamento religioso? Então,
como o Matheus disse, o Mussolini ele não é um católico. O fascismo, na verdade, ele tinha um caráter bem esotérico, né? Exatamente, Quando você, exatamente. você pode pesquisar aí sobre o Júlio Evolar. Eu não vou falar sobre ele aqui. Se você quiser sobre Evolar, pesquise aí sobre. Júlio Evolar, Charles Malras, É. só uma galera que um filósofo que veio a falecer recentemente adora. Mas, É isso que eu ia prossiga. dizer agora, né? Não deve ser coincidência que o Não, fascismo não é. a brasileira também tem essas características Uhum. esotéricas. Se você É. pensou em alguma coisa enquanto eu falava dessas características que vieram a suscitar os regimes fascistas, não é coincidência. É Então, projeto. Prossiga. porém, porém, o fascismo, apesar de ser esotérico, ele pode se utilizar das igrejas, das instituições religiosas, trazendo para o exemplo da experiência fascista na Espanha, fica claro uma ligação que o Franco e os seus e toda a falange espanhola tinha com a Igreja Católica, sabe? Mas não é que a igreja ela apoiou o fascismo. Na própria questão do Mussolini dando, né, o território do Vaticano para a igreja, na Concordata, se eu não me engano, é de 29, né? Mas a Você gente também tem provavelmente viu na escola. que é que você Que isso é comentado. provavelmente é com o Papa Pio XI, e o embaixador do Vaticano era o Papa Pio XII na época, né, que depois vira Sim, Papa Pio sim. XII. Enfim, essa questão, esse diálogo dos fascismos dos países fascistas com instituições católicas ou evangélicas, protestantes, são problemáticas, sim, é uma questão problemática que nós estamos trazendo hoje, porque é algo que acontece hoje no Brasil, né? A definição de cristofascismo, que está o título desse episódio, ele é pensado para a realidade brasileira de hoje, né? Porque esse fascismo com ligação com igreja, antigamente, a gente chama de fascismo clerical, né? Mas a igreja, ela é usada como uma ferramenta de propagação do fascismo. O fascista, ele acaba usando da igreja como seu instrumento ideológico, porque ele sabe que, Hum. olha, já que eu quero unir a população, não existe nada que, nesse meu contexto cultural, que as massas sejam mais ligadas do que a igreja. Então, por que que eu não uso a igreja para conseguir apoio? Olha, se eu dar aqui o território do Vaticano, eu acho que os católicos italianos vão apoiar aqui vão me apoiar, né? Vão apoiar aqui o movimento. Sim, é importante falar também como é que isso aconteceu. Você tem aquele processo no século XIX, que são as unificações na Europa. Durante a Idade Média e durante a Idade Moderna, você não tinha uma Alemanha, você não tinha uma Itália. Eram países que tinham culturas comuns e, em algum momento, durante as revoluções, decidiram se unir. No caso, na maioria das vezes, um estado foi conquistando outro, e formou um país só. No caso da Alemanha foi a Prússia, né? E no Sim, e no caso da caso da Itália Itália foi foi o Piemonte. o Reino de Piemonte. Mas a Piemonte. questão é que no centro da Itália, Roma era um reino independente, eram os estados pontifícios, os estados papais. Talvez você lembre também desse nome nas suas salas de aula. Quando o então já Reino da Itália conquista Roma e torna Roma sua capital, ela tira Roma do domínio temporal dos papas. Porque os papas, além de serem os chefes da igreja, eles eram monarcas daquele território. E quando eles conquistam, o Papa passa, no caso era o Papa Pio IX, e todos os papas adiante dele, até Pio XI, se consideravam reféns do Estado italiano. Isso criava um impasse onde a igreja, que era extremamente forte da Itália, não reconhecia o Estado italiano, porque ele considerava que o Estado italiano havia usurpado territórios que eram da igreja. E o que vai acontecer entre o Papa Pio XI e Mussolini é que eles vão tentar resolver essa situação. E a forma que essa situação é resolvida é pela criação do Estado do Vaticano, que é um país, é um país independente. Para que se resolvesse essa questão dos territórios de uma vez, para que a igreja
politicamente e moralmente Voltasse a ser independente. voltasse independente, voltasse a ter um poder temporal de fato, e que o Estado italiano tivesse reconhecimento da igreja, que na época valia muito mais do que vale hoje, infelizmente. Então, resumidamente, a gente pode apontar que o Mussolini ele usa da influência da igreja para conseguir apoio do povo, porque o povo ele era bastante católico, né? Então, o Mussolini ser o cara que traz de volta a independência ao Papa, ficaria visto de bons olhos para os religiosos da Itália, os religiosos italianos da época, né? E Mas, hum, vamos lá. Mas isso não dura muito tempo, porque o fascismo, como eu citei anteriormente, ele não tolera discussões, não tolera oposições. Então, outras sociedades independentes, partidos políticos, sociedades civis, não têm espaço dentro do partido fascista porque ele está alterando a vontade nacional, está alterando a, a missão que aquele país tem, a unidade que aquele país é necessário. E naquele tempo, no começo do século XX, principalmente movidos pela Rerum Novarum de Leão XIII, muitos católicos atuavam socialmente, tanto em movimentos de caridade quanto em políticas mesmo, em ações sociais de fato. E durante o governo fascista do Mussolini, começou-se a ter conflitos entre essas organizações e o governo da Itália, porque muitas vezes os seus interesses não eram condizentes. E no momento que isso passa a ser insustentável para Mussolini, ele proíbe as organizações católicas civis na Itália, e a igreja também deixa de reconhecê-lo automaticamente. Sim, é que essas... em 31 tem a condenação, Sim, né? No Abiano, bisogno, isso aí. bisogno, É o que que você ia falar, é, Gabi? Não, é dizer que esses movimentos fascistas, no geral, assim, eles vão usar a igreja realmente no que é importante para eles, e depois, quando a igreja ela bater de frente com os ideais que eles fazem de alguma forma, eles vão jogar fora a igreja. E é parecido também com o que acontece no Brasil, por mais que, não, a gente não pode dar nomes errados às coisas, dizer que a gente vive agora em um governo fascista, porque isso não é verdade, por mais que eu acredite que muitos pensadores que levaram a esse governo existir, eles têm pensamentos fascistas, mas nós não estamos vivendo a ditadura fascista. Mas, enfim, Não, né? Não o vivemos. não, pensamento sim, Nós que vivemos numa esse... democracia liberal. Sim, é o pensamento que as atitudes que o governo tem com seus aliados e tudo mais, é de usar a igreja quando convém e depois de cuspir na igreja quando precisa. Então é assim que eles já agem, mesmo eles não tendo poder, assim como eles gostariam de Não tem ter, um né? De poder derrubar o ilimitado. STF, de finalizar, de fechar o Congresso, blá blá blá, que é o que eles idealizam, mas eles não têm capacidade nem organização suficiente para fazer, né? quando eu comentei da questão do fascismo evocar um passado, evocar tradições, evocar valores que supostamente fizeram a sociedade X ser grande e o abandono dela fez ela enfraquecer, os principais países onde o governo fascista vai usar a igreja como essa base, como como esse link com com o passado glorioso, são Espanha e Portugal, porque os seus grandes momentos foram durante seus impérios coloniais, onde a igreja unida ao Estado eram os reinos católicos, principalmente na Espanha, você tinha o próprio nome da grande monarquia, que eram os reis católicos, eles tinham esse título. Então, a igreja vai ocupar esse espaço de grande sociedade, grande momento da sociedade, grande momento daquela sociedade que foi abandonado. E é nisso que para isso que ela vai servir de identidade nacional, porque não há um compromisso com o retorno dos valores evangélicos, é simplesmente o retorno material, o retorno sentimental do que aquilo simbolizou. Isso vai servir tanto para a Espanha, tanto para Portugal, como você pode ouvir isso em alguns canais que tentam tratar de história hoje em dia, que tentam falar do grande passado brasileiro.
Como é que era? A última cruzada, querem evocar a formação do Brasil como num grande passado católico que infelizmente foi abandonado e tem que ser retomado. A terra de Santa Cruz, etc, etc, etc. Enfim, nós estamos tentando dar uma mínima conceituação, porque a gente não quer trazer uma coisa superficial onde a gente diz esse pensador aí é fascista e fim, porque eu não concordo com ele, porque não é assim que as coisas funcionam. Então a gente quis explicar, né, o que é fascismo e como é que ele se apresentou ao longo dos séculos e como foi que ele flertou com o cristianismo para que a gente tenha hoje surgindo essa nova onda conservadora que é muito forte entre os cristãos, ao ponto de que cunharam esse termo que a gente utiliza de cristofascismo. Então, a gente vai tentar agora falar um pouco sobre isso aqui no Brasil e a gente vai discorrer sobre os movimentos que existiram aqui no Brasil, que é cristofascista. Um exemplo bem prático de como que para que fique mais visível para você ouvinte de como um governo pode se considerar cristão, pode querer se colocar como um bastião dos valores cristãos, mas sem querer ser cristão de fato, é que você pode pegar a seguinte visão: você pode pegar um líder político que ocupa a chefia de Estado da nação, ocupa a presidência da República. Ele diz que o Brasil tem que estar acima de tudo, e Deus tem que estar acima de todos. Ele pega o quadro da Divina Misericórdia, do coração de Cristo aberto, jorrando água e sangue, e levanta para o público ver em frente ao palácio que ele ocupa. Mas, ao mesmo tempo, este homem está no terceiro casamento. Vem de adultérios, porque um dos filhos dele foi feito fora do casamento. Além de, pela doutrina da igreja, ele já está em adultério por si só, por já estar em outro casamento. Ele vai, e mesmo assim, comunga publicamente, no maior santuário do país. E ninguém vê problema nisso. Ele não está interessado em ser católico, na conversão das pessoas. Ele simplesmente está usando daquilo como um degrau. O contexto brasileiro, hoje, a gente tem aí o inominável na presidência, que ele é tudo isso que o Matheus disse, né? Ele e o governo dele e os seus seguidores acreditam que estão defendendo o cristianismo acima de tudo, né? Só que tem um problema, que o governo ele não se mostra ele como verdadeiramente cristão, né? Vocês viram o que aconteceu com aquele congolês que era refugiado aqui no Brasil, né? Que morreu, foi assassinado no Rio de Janeiro, né? Depois de pedir para que fosse pago o que o empregador devia a ele, que, se eu não me engano, eram R$ 200. E o que aconteceu? Ele foi assassinado. E um dos membros do governo, que é aquele Sérgio Camargo, disse, né? Chamou ele de vagabundo. Cara, isso não é muito bonito, não é muito aceitável para um governo que se diz cristão. E, assim, o, o questão do fascismo, que a gente pode, que o Matheus fala, é a questão do saudosismo, né? Esse saudosismo, ele é comum no governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro, apesar de fazer um discurso economicamente liberal, pelo menos ele foi eleito em 2018 com um discurso assim, mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixou de defender a ditadura militar, que não foi economicamente liberal, né? E esse Nem saudosismo... democrático. E nem democrático, né? Importante. É bom falar. Então, o Bolsonaro, ele é um poço de contradição. Eu chamei ele de inominável, mas agora eu estou falando. É a força do hábito. Mas, enfim. Nem para ser fascista ele funciona direito. Exato. Nem para ser fascista ele funciona direito. Esse é um grande problema. Ele tem características, ele usa a igreja, ele é saudosista, ele tem uma massa de pessoas que o enxergam como um salvador da pátria. Como um grande líder que às vezes nem se propõe a ser, porque não ocupa o espaço de um. Exato. E, enquanto isso, ele está aí comendo farofa na rua, sendo uma pessoa humilde, como uma gente como a gente, né? Jogando farofa em cima de si. Porque é assim que ele vê o pobre. É assim que ele acha que o pobre, que o povo come. Exatamente.
Mas essa questão de um fascismo à brasileira, ou grupos com elementos fascistas, já existiam aqui no Brasil, e com ligações com a igreja, com o cristianismo, como, por exemplo, o integralismo, ali na década de 30, com o Plínio Salgado, com Gustavo Barroso, com o Miguel Reale, que depois Com Dom se Helder torna Câmara. Dom Helder Câmara, com Abdias Nascimento, com Uma muita gente, uma grande galera foi integralista, é uma muita grande gente gente. importante. Todos esses nomes são muito importantes na história do Sim, Brasil. sim. O Miguel Reale é um dos grandes juristas da história do Brasil. E, né, enfim, tem a TFP, né, que eu citei na minha apresentação, que é do Plínio Correia, né? Plínio Corrêa de Oliveira. Plínio Correia de Oliveira, né? Que é o baluarte da ditadura, né? Podemos dizer, Um dos seus grandes defensores. grandes defensores. E Assim como então, um dos grandes críticos da imoralidade da sociedade, do quanto a sociedade estava perdida e tinha que e retornar como a algum retornar, passado glorioso. que no caso seria a monarquia, né? E uma E tanto estética Uma que idêntica monarquia ao muito. nazismo, né? Uma estética idêntica ao nazismo, por mais que o grupo hoje, que é formado só por adolescentes, mas que finge também que não tem nada a ver com fascismo, mas eles têm a saudação semelhante, é o um brasão integralista, né? o Integralismo. brasão no Integralismo. braço, Sim, um sim. líder específico a ser Isso é glorificado, a Eu tenho, farda, o eu tenho uma hino, todas essas informação, coisas. eu tenho uma informação agora que eu já recebi que Chegou agora do Globocop. é, uma informação que eu recebi uma vez que o Plínio Salgado ele foi para a Itália e achou a estética lá do fascismo muito bonita. Aí veio para cá, lá eles usavam camisas pretas, aqui eles usavam camisas verdes, né? Mas isso pode ser isso. E também outra coisa também é que eles falam assim que não tem nada a ver com o nazismo porque não defende a supremacia de raça e tudo mais, mas a questão é que o fascismo em si, ela defende muito a identidade nacional. E a identidade nacional da Alemanha, segundo Hitler e tudo mais, era ser ariana e os judeus estavam atrapalhando isso, enfim. Só que a identidade nacional brasileira não é ser ariana, não é ser branca. Então, no integralismo, que é esse movimento fascista brasileiro, eles não entram com a questão de raça. Eles entram como se a gente tivesse que ser mestiço mesmo, mas porque é o Brasil, mas não quer que todo mundo seja, sabe? Tipo assim, se você estiver lá na Itália, na Alemanha, querendo que seja proibido o casamento interracial, a deportação de gente que não é branca, beleza, mas a gente aqui vai ser mestiço porque faz parte da nossa história. Porque não tem como não ser. Então vai ter que encaixar na narrativa. O próprio fascismo italiano também não tinha um elemento muito de pureza racial, porque a própria Itália não tem uma. Há muitas diferenças étnicas dentro da própria Itália, então não cabia. Mas falando também da questão da ditadura militar, do Plínio, da TFP, né, já da década de 60, 70, 80, e o integralismo um pouco antes, né, necessariamente sobre a ditadura militar, falar de ditadura aqui no Brasil, ainda mais um programa católico, fica um tanto quanto difícil, né, falar sem citar, por exemplo, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, e é sim, é o mesmo Helder Câmara que 30, 40 anos antes fez parte do integralismo, né? Mas agora ele estava se opondo a um governo que também era um governo autoritário, né? Que foi a questão da ditadura militar, que foi arcebispo aqui de Olinda e Recife por um tempo, e o Dom Paulo Evaristo Arnes foi o arcebispo de São Paulo, né? Sim. Gabi agora ela pode falar um pouco sobre eles, como eles resistiram a essa questão da ditadura militar, tal. Daremos espaço ao maior fã da teologia latino-americana para Para discorrer falar. sobre o assunto. Bom, pessoal, meio tudo isso, né? A gente está falando sobre cristofascismo,
E o pensamento latino-americano, ele destoa de tudo isso, porque enquanto o clero, a gente falou de como, na verdade, a igreja ela não foi ativa a favor do nazismo, do fascismo e tudo mais, só que antes da bomba explodir, ela foi meio que silenciosa, né? Tipo assim, vamos coexistir, vamos ver no que vai dar, enfim. Só que a igreja latino-americana, ela tem uma postura completamente diferente da igreja europeia. A igreja latino-americana, ela é uma igreja de trincheiras, porque a nossa realidade é completamente diferente. Então, antes, quando a gente tinha bispos que vinham de outros países, a gente tinha uma dificuldade grande de conexão entre o clero e a população, mas antes do Concílio Vaticano II, um pouco antes e um pouco depois, a gente vê que tem um movimento acontecendo, que é um movimento muito forte, de cristãos comprometidos com o cristianismo, e de católicos que não aceitam mais uma igreja que não seja deles, de um povo que não suporta mais uma igreja que serve aos poderosos, contrariando tudo que Jesus ensinou. Então, e o que é mais extraordinário, porque a gente teve sim, e a gente falou aí, os meninos falaram sobre a ação católica e sobre como a igreja era vista, né, pelo próprio Mussolini como algum tipo de ameaça, por isso que ele vai usar o Estado do Vaticano, mas isso era muito mais por parte do povo do que por parte do clero. Porque é um movimento natural. Só que na América Latina é tudo muito diferente. Na América Latina, Deus nos deu a graça de termos pastores que estavam nas trincheiras, pastores que estavam à frente. Então, a gente vai ter aí essa figura de Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, que vão ser, Dom Oscar Romero, que inclusive é santo, então vão ser homens que vão estar lá vivendo no meio das ditaduras militares da América Latina, que surgiram, no meio desse contexto de Guerra Fria, comunismo versus capitalismo, e a América Latina que não se vê nem de um lado nem do outro, e que se vê tentando ser comprada pela União Soviética ou pelos Estados Unidos, e sem compreender o seu lugar no mundo. Então, esses são homens que agiram como profetas, que foram odiados pelos governos porque eram ameaças. Inclusive, o Papa Francisco também pode ser contado entre eles. As pessoas querem... a gente tem dois grupos, né, na igreja hoje, em relação ao Papa Francisco, em grande maioria. Um deles quer apagar o passado do Papa para dizer que ele é um Papa conservador, que é o pessoal que é o neoconservador, quer dizer que o Papa é conservador, o Papa Francisco é conservador. Não é verdade. E a gente tem um outro grupo que quer dizer que o Papa Francisco é um herege, e aí pega bastante a história do passado do Papa Francisco e omite outras coisas. A verdade é que o Papa Francisco não é um teólogo liberal, ele também não é um teólogo conservador, ele é um teólogo latino-americano, simplesmente isso. É a mesma coisa do pessoal que fala da teologia da libertação, como herética e tudo mais, porque olha tudo em uma ótica europeia. Eu já vi gente dizer que o cardeal Marx, da Alemanha, que tem posturas liberais, é teólogo da libertação. Ele não é, ele é um teólogo liberal. A teologia liberal é europeia. A teologia latino-americana ela tem uma outra característica. Então, enquanto a gente vai ter esses grupos poderosos, da TFP, dos integralistas e de gente branca, de classe média alta, se unindo aí, achando que a igreja é um símbolo da grandeza do passado, a gente vai ter também, ao mesmo tempo, surgindo pessoas humildes, simples e dispostas a serem presas, como foram, serem deportadas, serem perseguidas, ter um fuzil apontado para sua cara, apanhar pessoas que estavam ali para o povo mesmo, sem olhar as consequências, sabe? Então, a gente teve essa graça. A América Latina foi abençoada de um jeito diferente. Então, a realidade da igreja latino-americana, especialmente, né, a realidade da igreja no Brasil, é uma igreja antifascista. É uma igreja que vive em moldes completamente diferentes e que vai ter pastores muito engajados nessa luta. Não é à toa que a Igreja Católica foi uma grande pedra no sapato da ditadura militar. Sim, e a gente pode citar o movimento das diretas já fazendo um gancho também com a juventude católica que nós tínhamos e a juventude católica que nós temos hoje ativa na política. Uma juventude extremamente desrespeitosa para com os pastores, porque todos nós entendemos a diferença, espero que todos aqui que estejam ouvindo entendam a diferença da figura papal, da figura episcopal e da figura do sacerdote. Então, o bispo é o pastor da igreja. Nós obedecemos ao bispo, porque o catolicismo não é algo quebrado hoje. E óbvio que espera-se, claro, que não nos seja ensinado coisas erradas por meio
de alguns sacerdotes. Mas, infelizmente, nós sabemos que a Igreja de Cristo, por mais que seja a Igreja de Cristo, ela é humana e, obviamente, também é falha em várias questões pessoais e de humanidade mesmo, de erros que todos nós podemos cometer. Mas a questão é que, até onde eu sei e até onde eu levo para minha vida, é que quando você tem um pé atrás com algo, primeiro eu confio, sabe? E depois eu preciso de motivos para desconfiar. Então, eu não entendo essa ideia de hashtags e movimentos e reuniões e rosários sendo rezados contra a CNBB e contra qualquer decisão e toda vez o mesmo chilique pela campanha da fraternidade. É porque eles sabem do passado da CNBB, eles sabem do passado antifascista, eles sabem do passado contra a ditadura militar, eles sabem quem é do Helder Câmara, eles sabem qual foi o papel da Igreja Católica nessa época, e eles sabem que isso não casa com esse outro lado, né? Tipo assim, eles sabem que isso não casa com o que eles querem, inclusive é por isso que eles fizeram questão de banir a CNBB, para que a gente não escute os nossos pastores, e que a gente pudesse escutar o meio mundo de gato pingado falando completamente o oposto. Sim, e tem muita coisa que você pode observar na prática hoje que é extremamente ridículo. Eu já cheguei a comentar aqui uma vez que um jovem na minha paróquia que se levantou no meio da missa, quando o padre foi dizer que a missa, naquele dia, a oferta seria voltada para a CNBB, a fim de custear, né, a próxima campanha da fraternidade. E ele fez um escândalo, assim, um escarcéu, sabe? E o pessoal compartilha, não, é tudo silêncio, ninguém se fala sobre isso, ninguém comenta nada, ninguém levanta para dizer, postar uma story, de repente todo mundo está ocupado, de repente, não tem como me posicionar sobre isso, todo mundo é Anitta. Então, isso é uma coisa realmente que me entristece muito, é um descaso muito grande. Óbvio que a gente não está falando aqui de infalibilidade da CNBB, porque todo mundo entende o que são premissas e o que são dogmas da Igreja Católica. Mas a gente está falando da mínima obediência, porque, sinceramente, se você presume que tudo que os nossos bispos levantam hoje para te dizer faça ou olhe com mais atenção para isso, você está bem mais parecido com um protestante do que com um católico. É exatamente isso. E a Igreja Católica, enfim, ela é feita de pessoas, e a gente teve parte do clero, a gente teve pessoas dentro da Igreja Católica que apoiaram causas fascistas e que hoje apoiam causas fascistas também, mas é uma graça muito grande de Deus que os nossos pastores, porque nossos pastores, os bispos, um bispo sempre foi sempre esteve é literalmente o alto clero, né? Aquela questão do baixo clero e do alto clero, um bispo um estado, tem um status social muito grande. Então, a gente ter no Brasil, com o passado escravagista que a gente tem, com o conceito de classe que o brasileiro tem, com a ideia de superioridade que o brasileiro tem. Então, você tem um bispo pré-Vaticano II, tudo era como todo mundo sabe que era. E esses bispos levantarem vozes contra as opressões, isso é uma graça de Deus extraordinária. Então, nós, como brasileiros, deveríamos estar rezando pela beatificação de Dom Helder Câmara e não pela beatificação de um maluco esotérico que ajudou a erguer o atual governo, como nós fazemos. Nós queremos jogar fora a nossa história. Olha, tem pessoas que dizem que a história do Brasil é a história de Portugal. Então, nós temos que nos orgulhar da história de Portugal, porque o Brasil é herdeiro de Portugal, e não se orgulhar da história verdadeira do Brasil. Então, a gente quer falar da história da Igreja Católica no Brasil, então olhe para essa história antifascista da Igreja Católica no Brasil, para todo esse levante que a Igreja Católica fez contra tudo isso. Então, quando a gente muda a mentalidade, é incrível, é incrível. Eu acho que o jovem sempre gosta de ser do contra, porque a gente tem jovens completamente alinhados com a CNBB, com lutas sociais no passado, e hoje a gente tem jovens que a rebeldia agora é contrária. A rebeldia do jovem agora é dizer que ele não vai obedecer à igreja. E tá piorando, porque antigamente a gente, pelo menos o pessoal tinha orgulho de ser brasileiro de 4 em 4 anos, né? Porque era a Copa do Mundo. Hoje em dia, cara, é complicado. Enfim, cristofascismo, ele é uma atitude de onde os líderes fascistas, eles precisam do apoio de igrejas e eles se voltam para essas igrejas. Isso aconteceu também durante o período da Alemanha nazista. Você tinha ao mesmo tempo uma figura de um pastor luterano, que foi o Mártir, que é eu não sei pronunciar, ninguém sabe pronunciar, Bonhoeffer, não sei, não falo alemão. Dietrich von Bonhoeffer. Eu faltei todas as aulas de alemão, pô, não sei não. Pois é, e
ele era ativista contra o governo nazista e ele morreu lutando pela justiça e pelo bem. Ele é um mártir. O Papa Francisco já falou sobre ele algumas vezes. E a gente tem uma figura como ele, e nós temos também a igreja cristã alemã que se uniu, apoiou o projeto de Hitler, e, enfim, houve duas igrejas, houve uma racha na igreja alemã, luterana, onde havia pessoas que apoiavam o Hitler também. Então, é a mesma coisa que acontece hoje no Brasil. De novo, quero deixar isso bem claro, que nós não estamos dizendo que o governo Bolsonaro é fascista, é um governo fascista. Não é. É um governo democrático. Agora, é um governo cuja ideologia flerta com o fascismo. E, por isso, eles fazem o uso desse cristofascismo. Não é à toa que o Bolsonaro vai à missa em um dia importante para a nação. Não é à toa também que ele vai se batizar no Rio Jordão. Não é à toa que ele vai ser abençoado, a bênção, entre muitas aspas, episcopal do Edir Macedo. Não é à toa que o filho dele vai pregar na igreja do André Valadão dos Estados Unidos. Não é à toa, nada disso é à toa, faz parte do projeto, porque com esse projeto ele está se levantando como a voz que vai levantar essa tradição perdida, essa característica aí que os meninos estavam falando sobre o fascismo, que é esse louvor ao passado, um tempo glorioso que se foi. Essa questão, né, da igreja ter sido um baluarte contra a ditadura, aí falando de CNBB, Dom Helder e Dom Paulo. Dom Paulo, inclusive, tem o Brasil Nunca Mais, né? Questão de ditadura, de tortura durante a ditadura militar. Enfim, apesar disso, hoje em dia, existem católicos, muitas vezes leigos, às vezes até ordenados, que flertam com um governo que flerta com o que há de pior na ditadura militar, né? Que é a questão da tortura. O que, historicamente, é um descompasso muito grande do que a igreja brasileira fez, o que a igreja brasileira é, né? E assim, como o Matheus ele já comentou, né, em um outro podcast, que foi a questão do atual governador do Rio de Janeiro ele ter sido um líder da RCC, né? Como a RCC, hoje em dia, pode ser um movimento que pode estar influenciando, pode ter sido influenciado por um movimento dando um braço religioso dentro da Igreja Católica para o bolsonarismo, certo? Mas para também não querer dizer que a Igreja no Brasil sempre foi perfeita em questão de ditadura, nunca houve antes um movimento católico, a própria questão do integralismo, né? O integralismo e a TFP são grupos que usam do catolicismo, que tinham padres, que tinham leigos influentes, que flertavam com o autoritarismo e com ditadura, com autocracia, tá certo? Mas o que mais se destaca dentro da igreja nessa questão da ditadura não são os católicos apoiadores da ditadura, mas são os católicos contrários à ditadura, sejam religiosos, sejam leigos, seja Dom Helder, seja Heráclito Sobral Pinto, que foi um grande advogado, né? Que inclusive discursou, né, no comício, acho que se chama Comício da Candelária, quando se juntou várias pessoas de vários espectros políticos contra a ditadura militar, pedindo diretas, isso em 83, 84, né? E o Heráclito é um grande católico, né? Que também é um grande nome contra a ditadura militar, né? Que poucas pessoas conhecem. Podem aí pesquisar. Heráclito Sobral Pinto, que vocês vão amar a história do advogado. E acho que é importante a gente falar disso, do que a Gabi falou, do que a Ellen falou, que as pessoas que tentam dominar o discurso e o campo político católico hoje, elas têm plena noção do que foi esse passado da igreja no Brasil, de que a igreja sempre esteve do lado da democracia, contra a maioria dos ideais que essas pessoas tentam defender hoje. Então é necessário ressignificar, é necessário tirar
o poder do discurso dessas pessoas que ainda defendem essas pautas, que ainda têm essas ideias que são os nossos pastores legítimos, os bispos. É necessário tirar o povo católico da vida deles, que eles se tornem apenas um depósito de sacramentos, que eles se tornem apenas o padre que usa chapéu, que vai uma vez no ano celebrar a crisma na paróquia. Fora isso, eles não têm capacidade nem de fé, nem de moral, nem de nada para pastorear os fiéis. Os fiéis não têm que ouvi-los, quando na verdade os sacerdotes plenos são os bispos. Qualquer padre, qualquer presbítero, qualquer diácono só tem um certo grau do sacramento da ordem, enquanto os bispos têm a plenitude. Eles são os altercristos por excelência. E a gente pode perceber que esse assunto ele não foi mudado por acaso, né? Tipo assim, tanto que quanto mais próximo da internet, mais conservador esse jovem católico é, quanto mais próximo da sua realidade paroquial, menos conservador ele é. Agora, entenda conservador nesse sentido pejorativo, não no sentido amplo. Sim, e hoje isso já tem sido quebrado muito. Eu falo pela minha vivência, pela minha proximidade maior com paróquias do interior e pelo meu conhecimento de outras pessoas que frequentam outras paróquias de outros interiores. E que eu já achava que era algo assim inalcançável. Eu pensava quando eu era mais jovem assim, pô, como é que aqui na minha paróquia só tem crisma de 2 em 2 anos, que o bispo vem crismar aqui, sabe? E aí eu falei, não é possível, é algo muito inacessível. Quando eu falava missa com o bispo, nossa, é toda aquela coisa. E claro, existe uma hierarquia, existe um respeito, e existe uma recepção maior e melhor, é verdade. Mas era comprar um incenso mais cheiroso, que tem, né, o rosinha, que o cheiro é melhorzinho para o pessoal, porque eu gosto dos dois. Então, faz tudo melhor, traz tudo direito, coroinha que toma os coroinhas, minha irmã é coordenadora de coroinha, e os meninos disseram que não conseguia passar o dia todo pensando nisso, refazendo assim o esquema, qual era a hora que ele entrava, que ele dava mitra, que ele tirava mitra, que ele pegava solidel, que ele pegava báculo, todas as coisas. Então, hoje isso já tem sido quebrado. Na Diocese de Juazeiro, por exemplo, isso começou muito a ser quebrado, essa questão da figura do bispo inalcançável. Então, lá em Juazeiro, desde que Dom Beto assumiu, ele tem feito um ótimo trabalho de proximidade com os fiéis. Sabe, a primeira coisa que ele fez quando chegou, ele fez questão de visitar todas as comunidades da paróquia. E Juazeiro é um interior grande, né? Comparado a interior, quando a gente fala interior assim, a gente tem uma noção de que umas 40 mil pessoas, Juazeiro tem 300 mil pessoas hoje aproximadamente. Então, ele assumiu isso, e ele bate de frente com muitas políticas contrárias que estão acontecendo atravessando a ponte de Juazeiro, que literalmente esse outro processo lá já acontece. Então, a gente tem muitas missas tridentinas acontecendo, muitos grupos afastados da vivência paroquial. Cara, eu lembro que na primeira vez que eu fui lá, numa missa em Petrolina, eu me assustei com o jeito como o sacerdote me tratou. Rezo e espero que ele tenha tido, se houvesse só um dia ruim ou algo do tipo, mas é um sacerdote, sabe? Já está inalcançável, enquanto... Inalcançável. Isso, em que pese o bispo, sou bem mais próxima do bispo hoje, sabe? Então, a primeira coisa que Dom Beto fez quando chegou, fez questão de visitar todas as paróquias, e Juazeiro, a minha paróquia, eu morava num bairro chamado João 23, e o nome da comunidade é São João Batista. Ele disse, ué, por quê? Por que a gente não celebra aqui a festa de São João 23? Foi a primeira coisa que ele fez, mandou fazer um quadro e colocar lá, e porque é uma comunidade pequena, e ele mandou fazer um quadro e colocar lá, e hoje a paróquia realiza a festa de São João 23. Não realiza o trido, como São João Batista, né? Porque demanda um trabalho maior e tudo mais, mas é algo mais próximo hoje. Então, a paróquia que, poxa, eu conheço gente que mora em interior grande também, como o Senhor do Bonfim, e me disse que não tinha padre para celebrar. Não é todo domingo que tem missa, é celebração da palavra. Quando você vai na sua comunidade, você encontra o bispo. É isso, o bispo dispensa apresentações, se veste de maneira completamente comum,
acessível ao povo. Uma das grandes coisas que chocou o pessoal de Juazeiro, quando ele chegou, o bispo anterior tinha mandado botar um elevador na casa paroquial. A primeira coisa que ele fez foi dizer: tira isso daí, que tá quatro, sabe? Eu consigo subir a escada. Então, é algo acessível, algo que hoje está se tornando mais forte. Pena que esse outro discurso que chega por meio de internet, de discursos muito bem produzido em estúdio e muito bem feito, também chega no interior. Muita gente já tem tido acesso a esse tipo de conteúdo, infelizmente. E aí a gente vê justamente que não é orgânico, não é um movimento orgânico, como surgiram esses movimentos anteriores. Eu não estou falando de abandono de tradição, ou que as vestes litúrgicas não são importantes, ou que não tem que ser bonito, ou que não tem que ser uma grande catedral. Pelo contrário, eu acho perfeito. Na questão não é essa. A questão é uma supervalorização disso, porque simboliza o afastamento do clero e do povo. Eu acho importante, sim, se um padre usa batina, se ele está usando aquilo ali com significado mesmo, de identificar o sacerdote, de dizer que ele morreu para o mundo. Bonito. O problema é quando essa batina ela é usada como o sinal de distância dele para o fiel. O sinal de superioridade no sentido espiritual mesmo, não no sentido de organização eclesial. Então, a gente está vendo no Brasil essa guinada ao passado, sabe? Num passado que nós já superamos, um passado que nós vencemos com luta, com sangue derramado, com muita dificuldade. E a gente vê jovens que ignoram sua própria história, que não conhecem essa história, que hoje podem ter acesso, assim, incrível, jovens que comungam todos os dias, às vezes, coisa que não era comum no passado, que comungam todos os domingos, que tem possibilidade de entender o que está acontecendo na missa, jovens que têm acesso a seu padre, até para poder xingar ele, como fazem, eles têm acesso que antigamente não tinha, jovens que têm acesso a todos os documentos do Vaticano traduzidos na internet, os que não estão traduzidos é porque não são tão importantes, ou então porque não conseguiram traduzir, mas enfim, uma acessibilidade entre a igreja e o povo, a CNBB que tenta traduzir tudo o que acontece no Vaticano, ela tenta reproduzir no Brasil, então a gente vive um catolicismo muito mais próximo e as pessoas não querem, elas dizem: eu quero voltar a estar distante. Uma minuta de liturgia, de músicas, de diversidade, literalmente, e não, eu não sou fã da bateria na missa, inclusive sou contra, mas... Teremos um episódio sobre liturgia, vou anunciar. Teremos, pois então, tá tudo aí, na mão, de graça. Agora, detalhe, os jovens que eu conheço, que defendem esse tipo de postura, também gostam da bateria na missa e da música protestante na hora da comunhão, então... porque a gente está vendo aí o famoso movimento tradismático, a reunião desse movimento tradicional, sei lá, eu não gosto de usar palavras que eram para ser boas, sabe? Porque tradicional é uma palavra bonita, tem a ver com tradição, e tradição é uma coisa bonita, e a Igreja Católica é uma igreja tradicional, a tradição é um dos nossos 3 pilares. Eu não gosto quando a palavra perde esse significado, mas, enfim, são jovens que utilizam, né, que misturam esse tradicionalismo que odeia a RCC, mas misturam a RCC com o tradicionalismo, mesmo sabendo que eles não são bem vistos lá. Vá aparecer de véu rezando em línguas para tu ver o que acontece. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui, agradecer a todo mundo, aos companheiros aqui também, a Matheus, a Ellen e a Gabi. E esse é um tema muito importante, porque é algo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um momento que a igreja está sendo ferramenta para discurso político, que é um discurso que flerta com autoritarismo, com repressão, com características do fascismo. Então é daí que nós tiramos esse termo, que é cunhado como cristofascismo. Então, é isso. Então, obrigado a todos que escutaram esse episódio. O primeiro que a gente está retornando aí depois de 3 episódios em seguida com convidados. Espero que vocês não flopem a gente por estarmos sozinhos. E a gente agradece muito por você ter escutado e, enfim, o fascismo é um perigo. Não deixe que essas pessoas de pensamentos totalitários, de pensamentos que são contrários ao pensamento da igreja, usem a igreja para conseguir o poder e depois chutem ela, porque é isso que eles fazem. Obrigada por terem nos ouvido até aqui. E se você é uma pessoa que quer filtrar o que entra na sua casa, filtrar o que entra no seu coração, cuidado com o que entra mascaradamente. Acho que o mais importante de tudo isso é combater o que mais você pode identificar como
tendência fascista dentro do seu pensamento religioso, que essa idealização do passado como algo perfeito, essa idealização do passado como algo que devemos de tornar e que tudo que veio depois disso é algo ruim, que um pensamento que transforma quase toda a paróquia do Brasil e do mundo como um lugar nocivo. Isso é perigosíssimo. Não deixe que as pessoas que defendem isso definam a sua espiritualidade. Busque a doutrina da igreja na igreja de sempre, a igreja que vem de São Pedro até Francisco. Busque a doutrina da igreja, busque seus pastores, busque a igreja universal, não a igreja de leigos e uns 2 ou 3 padres que você acha que é correto. Diminui-se perante a igreja, diminui-se perante o Cristo, faça-se menor como você realmente é, e não deixe esse cristofascismo ocupar a sua cabeça, a sua vida e o seu coração. E acho que é isso que eu tinha para dizer.